Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Soluzione Contábil. No vídeo de hoje quero falar de uma mudança para todas as empresas de lojas virtuais e e-commerce. Algumas mudanças que aconteceram já, e vão ser implementadas a partir de janeiro de 2016 na operação dos e-commerce. Então você que tem um e-commerce ou é empresário do ramo ou pretende abrir um, acho que é importante você assistir esse vídeo até o final, que eu vou passar todos os detalhes. Bom, primeiro, nós tivemos uma mudança agora, uma emenda constitucional 87, que depois gerou um convênio 93 e que gerou várias leis estaduais, né? Então, dentro desse convênio, a gente tem alguns pontos que eu vou tratar com vocês aqui, que eu acho que é muito importante, porque realmente a forma que você vai operar o teu e-commerce em 2016 vai impactar muito na gestão do teu negócio. Eu acho que você tem que se programar, entender muito bem tudo que vai ser implementado de mudança, para que você não seja pego de surpresa, né? E aí isso vai impactar na gestão do teu negócio. Bom, primeiro, a gente tem essa lei estadual também, então como eu te falei, o convênio ele é nacional, mas ele faculta que todos os estados tenham alteração na sua lei estadual de ICMS para poder implementar também esse convênio. Bom, sobre o diferencial de alíquota, a grande questão hoje, que a partir de agora, eu já gravei um vídeo falando sobre essa emenda constitucional 87, mas falando no diferencial de alíquota, nós temos uma mudança. A partir de janeiro de 2016, todas as vendas que são feitas por e-commerce para a pessoa física, né, para o consumidor final, ela vai ter uma mudança na gestão tributária. E o que vai acontecer? Será cobrado agora o diferencial de alíquota para venda. A gente tinha já esse diferencial de alíquota para compra e para venda entre pessoas jurídicas, mas a obrigatoriedade de recolhimento ficava na maior parte de quem estava recebendo. Algumas empresas tinham que fazer essa cobrança também, dependendo do produto anteriormente, mas agora a responsabilidade vai ficar por parte de quem vende, né? Porque nós estamos falando de pessoa física que não é contribuinte do ICMS. E como isso vai acontecer? Vamos supor que eu estou aqui no estado de São Paulo, estou vendendo para o estado do Rio de Janeiro, né? E tenho lá uma alíquota interestadual de 12%, né? Então eu tenho uma alíquota interna desse produto, eu tenho uma alíquota também interna lá no estado do Rio de Janeiro. Então vamos supor que a alíquota lá no estado do Rio de Janeiro seja 19%, né? E o meu imposto foi 12% que eu paguei. Então qual que é a diferença desse imposto? É 7%. A legislação fala que você vai ver um pouquinho mais para frente, que eu vou entrar nesse detalhe, mas a legislação fala o seguinte, que esse imposto, esse 7% aí, de diferença, tem que ser pago pelo contribuinte que está emitindo a nota, está enviando o produto. Então, se eu estou enviando o produto para o Rio de Janeiro, eu como proprietário do e-commerce, eu preciso fazer a emissão da nota fiscal, calcular esses impostos e fazer o recolhimento da guia, porque essa guia vai junto com o produto para entrega lá na pessoa física. Então, você imagina, cada venda, né, que você tiver, você terá que emitir uma guia. Você vai entender um pouco sobre a guia um pouquinho mais para frente. Bom, tem também o Fundo de Combate à Pobreza. E o que é esse Fundo de Combate à Pobreza? Isso aqui está instituído também por uma emenda constitucional. Ele está lá na cláusula 2ª desse convênio 93, que ele fala de um imposto sobre a circulação de mercadoria que pode ser até 2% para esse fundo. Então, e o próprio convênio fala isso, quem vai determinar se vai ser cobrado ou não nessa venda esses 2%? O estado de destino. Então, você vai ter que consultar a legislação estadual para quem você está enviando esse produto, para que você tenha a certeza se vai cobrar ou não, que pode ser até 2%. Alguns estados, como Maranhão, lá em Minas Gerais, enfim, tem vários estados aí que já cobram esse fundo para a pobreza de 2%. Então, quando você fizer a emissão da nota fiscal para os estados, você precisa consultar se o estado já tem na lei estadual essa regulamentação e já cobra esse 2%, que além do diferencial de alíquota, você ainda vai ter esse diferencial para esse fundo de pobreza. Guias de recolhimento via GNRE. Então, o que a legislação fala, o convênio fala? Que os impostos serão recolhidos com base nessa guia e que os estados de destino eles vão poder determinar como vai ser o recolhimento. Ou você vai fazer um recolhimento único e o estado vai fazer os repasses, ou o estado também de destino ele pode legislar sobre essa questão e falar que você tem que recolher uma guia separada para ele, porque você vai entender
que a partir de 2016 esse imposto vai ser dividido. Então nós temos 60% do diferencial dessa alíquota vai ficar no estado de origem e 40% vai para o destino. Então daqueles 7% que eu te falei, vai ser dividido no primeiro ano de 2016, 60% na origem e 40% no destino. E como vai ser feito isso? Aí o estado de destino vai decidir isso daí junto com o estado de origem. Então a gente ainda não tem uma decisão se vai fazer isso tudo na GNRE única ou se nós vamos ter, e poderá ser instituído pelo próprio estado de destino, uma outra guia que você vai fazer o recolhimento da parte dele dos 40%, nesse caso agora de 2016, para você recolher. Então se houver isso, imagina, você tem que fazer, vai ter que ter uma guia para diferencial de alíquota, né, via GNRE, você vai ter uma guia para o recolhimento do diferencial de alíquota dividido então, para os estados. Então você pode ter uma para cá e uma para o estado. Então, além do imposto que você paga, né, de todo o trâmite, você ainda vai ter que gerar mais duas guias, de repente, separadamente aí, o valor para cada estado. Bom, inscrição estadual no estado de destino. Na cláusula 5ª do próprio convênio 93, ele fala sobre essa questão de obrigatoriedade de inscrição estadual. Ela deixou para o próprio estado de destino decidir se ele vai obrigar você a ter a inscrição estadual de substituto tributário lá no estado para você poder vender para aquele estado, para a pessoa física, né, para uma pessoa que não é contribuinte do ICMS. Então é outra questão também que nós vamos ter que avaliar com calma, porque isso também pode impactar. Imagina, você que vende para o Brasil inteiro teria que ter essa inscrição, uma em cada estado, e monitorar isso daí. Simples Nacional. O Simples Nacional ele vai seguir as mesmas condições. Então, quando você faz a emissão, por exemplo, de uma nota fiscal no Simples Nacional, você vai pagar o imposto com base na tabela do Simples Nacional. Por exemplo, se for comércio, você vai lá, vai começar em 4% de acordo com o seu faturamento, então você vai achar a sua alíquota e vai pagar o imposto separadamente. Essa questão, essa situação aqui do diferencial de alíquota e todas as outras regulamentações também vão ser exercidas pelas empresas do Simples Nacional, porém não vai ter vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque o contribuinte do Simples Nacional, ele paga o ICMS com base lá no seu faturamento, no acumulado de faturamento dos últimos 12 meses, e você tem uma alíquota já determinada para isso. E o que você vai fazer? Simplesmente você vai pegar o teu produto, né, o valor lá do teu produto, você vai calcular os 12%, por exemplo, no caso de uma venda estadual que o alíquota é 12%, você vai ver esse produto lá, através do NCM, qual que é a alíquota lá interna desse produto e fazer o mesmo cálculo e recolher da mesma forma esse diferencial. Então a empresa do Simples Nacional vai ser impactada da mesma forma. Todos os e-commerce que estão no Simples Nacional vão seguir tanto a emenda constitucional 87 como o convênio 93 e as leis estaduais. Bom, e o que cria de impacto para as empresas do e-commerce, para as empresas de lojas virtuais? Um impacto muito grande na gestão do teu negócio para 2016. É uma coisa que nos preocupa bastante, porque hoje você já tem uma complexidade de avaliação. E agora, a partir dessa emenda e do convênio, nós vamos ter que olhar para todas as legislações estaduais de cada estado para ver realmente sobre o fundo de pobreza e sobre essa questão de recolhimento de guia e outros procedimentos que o próprio convênio citou. Então nós vamos ter que estudar, por exemplo, você tem um e-commerce, você vende para 5 estados. Esses cinco estados, nós vamos precisar estudar a legislação desses 5 estados para poder determinar para você como que você vai tributar, como que você vai fazer todas as operações. Se você atende o Brasil inteiro, vão ter que estudar todo o Brasil, todas as legislações estaduais que regulamentaram esse convênio, para poder te explicar como que você vai fazer isso. Então imagina, as empresas de e-commerce que não têm uma assessoria contábil, que não têm uma assessoria tributária, como que você vai se organizar dessa forma? Então é muito importante hoje que você tenha realmente um especialista, pessoas, e assim, isso vai criar um impacto até para o teu negócio, porque você vai ter que ter uma pessoa dentro do teu negócio para poder fazer a emissão de guia, porque se você tiver que emitir as guias na venda do produto e ela vai ter que seguir o produto, isso vai mudar a sua operação. Você vai ter que ter uma pessoa, de repente, exclusiva ou mais pessoas, dependendo do teu volume, para fazer todo esse processo. Então é muito importante que você procure hoje parcerias, procure realmente empresas preparadas para isso
e que vai te ajudar realmente a entender e a organizar tudo isso. E sabendo que isso vai impactar, lógico, no custo do teu negócio, porque alguns investimentos você vai precisar fazer. Eu acho que isso é um resumo do e-commerce aí para 2016, de toda a parte de tributação, mas eu vou gravar outros vídeos também, assim que os detalhes foram sendo esclarecidos, nós vamos gravar outros vídeos e vamos colocar também para você aí ter todas as informações necessárias, tá bom? Não deixa de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ou se você estiver vendo isso aí em qualquer outra mídia, compartilha esse vídeo para os seus amigos em redes sociais e não deixa de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.